Olá a todos e todas, meu nome é Gabriela Tavares. Eu vim aqui falar com vocês sobre o financiamento das ações de alimentação e nutrição, o FAN. Essa aula é dividida em duas partes, sendo que a primeira parte a gente vai falar sobre um panorama geral da saúde, um financiamento das ações de alimentação e nutrição, considerando suas facilidades, ressalvas, monitoramento e avaliação e as possibilidades de uso. Na segunda parte dessa aula, a gente vai conversar sobre como executar o FAN a partir do planejamento orçamentário e da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 8666 de 1993. Vamos lá? Bom, apresentando para vocês um pouquinho sobre o panorama geral, a saúde ela é pensada nos moldes que nós vemos atualmente a partir da Constituição Federal de 1988. No artigo 6º, ela é colocada como um direito social, e entre os artigos 196 e 200, ela é colocada como uma política pública de seguridade social, que é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde. Na década de 90, o SUS foi desenhado da maneira que nós conhecemos, partindo dos princípios da universalidade de atendimento, integralidade de terapias e cuidados, equidade no atendimento, descentralização, regionalização e hierarquização política, econômica, orçamentária entre estados e municípios e a participação social. Foi no artigo 16 que a alimentação e a nutrição surgiu como assunto. Caberia à Direção Nacional do Sistema Único de Saúde a formulação, a avaliação e o apoio de políticas de alimentação e nutrição. Então vamos lá. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o PNAN, foi pensada em 1999 e revisitada em 2011. A ideia dessa política se propõe a respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação, e o objetivo principal é apoiar a efetiva implementação de ações de alimentação e nutrição nas redes de atenção à saúde, principalmente no âmbito da atenção primária. A ideia, portanto, dessa política pública é que ela foi uma das pioneiras a pensar em atrelar indicadores sociais e indicadores econômicos, ou seja, pensou-se na ideia de que quanto menor a renda do cidadão, mais dificuldade ele terá para se alimentar e ter uma nutrição de qualidade. Então, foi nesse pensamento que veio a ideia do financiamento das ações de alimentação e nutrição. O FAN foi criado lá em 2006. A ideia é garantir o mínimo de incentivo e um mínimo de aplicação de valor para políticas públicas relacionadas à nutrição e alimentação. O FAN ele é um valor passado para estados, municípios e Distrito Federal com mais de 150 mil habitantes. Para fazer esse levantamento e escolha de estados e municípios, eles consideram a estimativa demográfica do IBGE, do ano vigente daquela portaria. Atualmente, eles ampliaram esse leque. Estão contemplados municípios também de mais de 30 mil habitantes a 149.999 habitantes. Porque houve uma disponibilidade orçamentária. E a partir desse momento que existe esse valor, eles tendem a englobar novos municípios. Essa lei ela é vista anualmente, então muito provavelmente o seu município hoje pode estar e o ano que vem pode não estar, dependendo da disponibilidade orçamentária do governo federal. O valor faz parte do bloco do financiamento de gestão do SUS, no componente de implementação de ações e serviços de saúde. Por conta disso, o valor ele é colocado como uma despesa corrente, que são aquelas aplicadas em serviços, implementação de ações contínuas, e o valor é repassado de uma forma única. Qual é a facilidade, Gabriela, para a gente pensar no FAN? Poxa, o FAN ele é passado anualmente, meio que independente da quantidade, independente da sua disponibilidade de habitantes, porque eles não tendem a variar muito. Então, se você está num ano na portaria, muito provavelmente no ano seguinte você também estará. Você, então, portanto, pode pensar que esse valor ele é perene para você, ele é contínuo, ele é anual. Não é preciso
pensar numa grande apresentação, numa proposta, numa inscrição para receber esse valor. A transferência é fundo a fundo, de forma regular e automática, em uma conta corrente específica, assim como todo e qualquer repasse feito de outras esferas. Para vocês terem uma ideia, os repasses estão entre R$12 mil e R$100 mil, a depender da quantidade de habitantes que existem na sua localidade. Não há um prazo limite de uso de recursos e não é preciso devolvê-lo, mesmo que eles não estão sendo utilizados. Bom, o que a gente viu até o momento é que o FAM ele é um incentivo que ele é bastante fácil de se pensar em como utilizar. Existem poucas ressalvas nele. Ele não pode ser utilizado para despesas de capital, que são aquelas despesas que de alguma maneira elas agregam valor àquela unidade de saúde, por exemplo. Ou seja, ela aumenta a capacidade da unidade de saúde. Poxa, Gabriela, mas o que é isso? Por exemplo, fazer uma grande reforma, uma construção de unidade, compra de equipamentos, coisas que podem aumentar a capacidade de atendimento. Isso normalmente é considerado um dinheiro de investimento, uma despesa de capital. Ela também não pode ser utilizada em tratamento de doenças e reabilitação de pacientes, para compra de alimentação, suprimentos alimentares, fórmulas e vitaminas ou minerais. Por quê? Porque a ideia é que você parte do pressuposto que fazer uma compra deste vulto, esse tipo de material, você precisa de uma compra constante para atendimento e tratamento de determinados pacientes. E a parcela é repassada de forma única. Então, não existe essa possibilidade de manter um tratamento de um cidadão. Vamos falar um pouquinho sobre o monitoramento e avaliação do FAM. De acordo com o Ministério da Saúde, existe uma constante revisão nas portarias. A última revisão, eles trouxeram a necessidade de acompanhamento de apenas 2 indicadores, sendo um deles o aumento do número de indivíduos com estado nutricional registrado e o aumento do número de indivíduos com marcadores de consumo alimentar registrados. Ainda, a ideia é que você faça, a partir do recebimento desse investimento, dos próximos 12 meses, você acompanhe esse indicador. Eles não colocam uma meta ou uma necessidade de atingimento de marcadores para que você receba esse incentivo. Ou seja, não existe uma contrapartida. No mais, eles pedem para você demonstrar, assim como todo e qualquer recurso vindo de outra esfera, os gastos nos relatórios anuais de gestão. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que é um valor, um incentivo, que ele vem para atendimento da alimentação e nutrição, para dar base para políticas desse vulto, sem necessariamente uma contrapartida ou a entrega de algum tipo de resultado. Por que usar o FAM? Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, no seminário Política Nacional de Alimentação e Nutrição no Brasil, os últimos 20 anos de história, nós estamos colhendo os frutos de uma pandemia, a pandemia Covid-19. Como resultado, estamos enfrentando ainda uma crise econômica que, consequentemente, traz uma dificuldade de acesso à renda e traz a insegurança alimentar e nutricional. Outros exemplos que eles trazem é, por exemplo, o fechamento de escolas nos anos entre 2020 e 2021, o que gerou o aumento da insegurança alimentar na primeira infância e segunda infância. E isso necessariamente vai acarretar um problema de saúde ao longo do tempo. No mais, eles também falam sobre o aumento do número de pessoas obesas, da obesidade em vários nichos da sociedade. Então, são esses os desafios que eles apresentam na área da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Como um resultado ou um empenho do governo federal, eles pensam nos aportes financeiros específicos para alguns projetos, como o combate à má alimentação e obesidade, e o FAM como uma grande ferramenta de incentivo para financiar o básico, garantir um mínimo de aplicação de valores a essa política pública. Bom, Gabi, mas ficou muito amplo, eu posso usar em custeio, mas o que é custeio?
Como eu disse inicialmente, são aquelas despesas corriqueiras, aquelas despesas que são aplicadas no funcionamento das unidades de saúde. Eles colocam como exemplo materiais gráficos, manutenção e conservação de equipamentos de processamentos e de dados, despesas com diárias pagas aos prestadores de serviço para a administração pública, manutenção dos softwares relacionados à nutrição e alimentação, pequenas reformas de salas, a manutenção de alguns equipamentos, despesas em ações de capacitação, tanto para servidores quanto para a população em geral. O que eu quero te falar é que você pode até contratar pessoas, desde que temporariamente, que isso não se configure ou caracterize como um vínculo empregatício, dando margem a você, por exemplo, contratar consultores ou uma empresa de consultoria para te ajudar a estruturar políticas públicas dessa área de nutrição e alimentação, e desde que elas obedeçam os princípios e os objetivos do PNAE. Outra possibilidade do uso desse recurso é atrelá-los a outras pastas, conversar com as outras secretarias, como Trabalho, Educação, pensando no monitoramento da situação alimentar e nutricional, a prevenção e o controle de distúrbios nutricionais e doenças associadas à alimentação e nutrição, a qualificação de trabalho em alimentação e nutrição, por parte dos servidores públicos, e a promoção à alimentação adequada e saudável. Por agora, eu apresentei para vocês tudo relacionado ao FAM. Então, na próxima aula, a gente vai conversar sobre como utilizá-lo, falando sobre o planejamento orçamentário e a lei de licitações e contratos administrativos. Até lá!